Vamos falar primeiro de direito aqui? Eugênio estava falando, eu sei que você é um excelente advogado, então vamos aproveitar. Eugênio estava dizendo aqui sobre esse caso de Flávio Bolsonaro aí, pedia para que a investigação fosse mudada. É bem isso mesmo que Eugênio falou, né? O assessor não tem foro privilegiado, e aí tem que ser investigado pela primeira instância, é isso mesmo? Primeira instância, eu acho que o pleito do senador, na época, ainda não era senador, ainda era deputado, ele foi pedido, acho que no momento de início de governo, uma pressão muito grande popular em cima da questão. Acho que agora a tendência é a investigação avançar e ele poder comprovar se realmente não teve nenhum envolvimento nesse caso, o qual acho que com o amplo direito de defesa ele vai poder fazer sua defesa de uma forma mais natural. Qualquer cidadão, pelo menos na legislação atual e na jurisprudência que está valendo, tem que ser investigado e é o mínimo que qualquer um pode fazer. Agora, Fábio Dantas, você foi deputado estadual, foi vice-governador, hoje está sem mandato, sua mulher Cristiane é a política da casa com mandato, né? Foi reeleita, foi empossada hoje deputada estadual, mas você está indo para o Solidariedade e, segundo as palavras do atual presidente do Solidariedade, Kelps Lima, você vai ser uma pessoa importante na bancada do Solidariedade na Assembleia, vai ser a pessoa responsável por articular a bancada. Você vai ser um 25º deputado na Assembleia? Olha, político sem mandato, você já sabe como é, né, Thaís? Não tem político desempregado sem mandato, não existe. Então, Kelps, na verdade, é um amigo que eu tenho desde a época do colégio. Kelps foi candidato a presidente científico, eu fui o vice dele. Nós perdemos aquela eleição, né? Depois nós voltamos a uma eleição estadual para deputado, eu venci a eleição, ele na época não obteve sucesso, ficou na primeira suplência, terminou nos vencendo na eleição para conselheiro do Tribunal de Contas e passou a ser um mandato muito atuante do Rio Grande do Norte, muito importante. Construiu as bases do Solidariedade, que foi o terceiro partido mais votado na última eleição para deputado federal e deputado estadual, sem nenhuma estrutura forte de poder. Participou de 2 governos na oposição, eu também participei do primeiro governo como deputado na oposição. Então, assim, eu acho que um gesto de delicadeza do deputado Kelps, eu quero continuar ajudando como cidadão ao Rio Grande do Norte e ajudar o partido, que eu acredito que tem nomes importantes no Solidariedade, que podem contribuir com a sociedade norte-rio-grandense. Os candidatos da última eleição, como o Breno, como o Fernando Antônio, Fernando Bezerra, que eu acho um homem muito importante para o Rio Grande do Norte, Eliabe, que representa uma categoria, Breno Queiroga, Magnólia Figueiredo, Laurence, Salismar, que já foi deputado na época que meu pai era deputado. E quando é que você vai se filiar? Você e a deputada Cristiane? Eu já devo me filiar nos próximos dias. A deputada Cristiane está esperando só essa questão legal para poder fazer a filiação. Agora, foi também oferecido, pelo menos é o que circula nos bastidores, a função para você comandar o partido, né, nesse trabalho que Kelps já vem fazendo de fortalecer a legenda em todo o estado. Porque o próprio Kelps poderia se dedicar mais ao projeto dele, que será a prefeitura na próxima eleição. Mas aí você preferiu articular essa bancada? Por quê? Não teria mais poder você atuar à frente do partido? Kelps me chamou, inclusive, na época, sugeriu que se tinha disposição para ser presidente da legenda. Eu disse que não, eu acho que um partido não pode ser construído em nome arrodeado por pessoas, ele tem que ser um partido que tem uma identidade, e o Solidariedade tem quadros muito importantes que podem dar uma identidade à política do Rio Grande do Norte diferenciada, uma identidade de pessoas de todas as classes, de várias formas de fazer política, e que possam, dentro desse contexto, construir um partido que tenha sim alguma função programática que possa trazer. Ontem mesmo nós nos sentamos numa reunião, Washington, Kelps, Fernando Antônio, Arthur, o próprio Breno Queiroga, pensar a identidade do partido, histórico, a defesa, para se criar a gente não pode ter um partido que promete uma coisa na eleição e faz outra quando ganha a eleição. Então, Solidariedade não vai mentir para a população, nem vai prometer aquilo que não pode para ganhar a eleição. Então, assim, é isso que eu acredito. Então, o que se está construindo lá, então nós estamos convidando outras pessoas para vir para o partido que tenham mais ou menos essa vocação, de construir um partido desamarrado do poder, desamarrado de cargos em prefeituras. Então, construir uma história para que a gente possa, em 2020 e 2022,
ter o partido que eu acho que vai ser o partido mais votado do Rio Grande do Norte na eleição. Seu nome, por acaso, já está sendo cogitado, discutido para algum mandato eletivo em 2020? Prefeitura em São José do Mipibu você não pode, porque o prefeito é seu pai, você não pode suceder seu pai. Aqui em Natal, você já estaria se articulando? Olha, em 2020 eu não vou ser candidato, eu vou ajudar o partido a crescer nas suas candidaturas e quero estimular que o partido possa ter candidato na maioria das cidades mais importantes do estado, em todas aquelas que puder ter candidatura. Você falou estimular a candidatura. 2020. Ou seja, você está deixando claro que 2022 você vê aí como candidato. 2022, eu não sei se sou candidato, porque a gente tem que primeiro saber se vai estar vivo, se o estado vai estar, como é que vai estar as forças políticas, como é que vai estar a população. Eu defendo muito o debate democrático. Se você estiver vivo. Eu quero participar do debate democrático até lá. Caso você não Nós morra. não podemos construir. Porque na última eleição eu iria ser candidato. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Norte, se eu tivesse sido candidato, não teria acontecido. Por quê? Porque não que eu fosse vencer a eleição, não vou ter a prepotência de dizer que vou vencer a eleição, porque isso vai depender do eleitorado. Mas eu tenho certeza que o debate democrático tinha sido enriquecido. Porque eu, Breno e as outras pessoas poderíamos dar dentro daquela dimensão uma conotação muito mais forte nos outros candidatos, para que as pessoas não vão para a candidatura despreparados para governar, como aconteceu nas últimas eleições. Então hoje o que se mostra no início da gestão atual é exatamente isso. É um discurso na campanha do qual não estava preparado para governar. Exatamente, vamos já ia entrar nessa Eu seara e você já puxou o assunto. Disse isso com o Robson no terceiro mês. Você é o vice dele. Você vai articular essa bancada do Solidariedade, que tem aí 3 nomes, e o Solidariedade, então, deve assumir de fato essa posição essa posição de oposição ao governo de Fátima? Eu não posso falar por eles, né? Eu não tenho oposição ao governo de Fátima, até porque, inclusive, eu já votei em Fátima para senador na outra eleição. A minha posição é, quando o governo do estado mandar algum projeto para a Assembleia Legislativa, do qual eu acredito que aquilo vai melhorar o Rio Grande do Norte, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e dizer, vamos todo mundo junto ajudar o Rio Grande do Norte, ajudar a governadora para que possa melhorar. Mas eu não vejo disposição da governadora. Esse primeiro projeto, ela hoje já levou lá na mãozinha e o entregou projeto da cada um. antecipação dos royalties, né? Isso não é projeto. Olha, deixa eu dizer o que é que eu acredito. Eu acredito em responsabilidade fiscal sustentável. O que é isso? A saúde, a segurança, a educação podem até melhorar temporariamente, mas elas precisam de sustentabilidade para funcionarem. Não existe governo nenhum que aumente tributo que não seja decorrente da falta de recursos ou para fazer caixa. O governo do estado teve agora em janeiro, por exemplo, um descompasso muito grande, porque ele financeiramente está muito bem em janeiro, vai estar muito bem em fevereiro, em março, abril, até maio. Depois ele começa a cair em junho, julho, agosto, setembro. O que o governo está fazendo com os servidores é uma coisa que eu acho que contrapõe toda a história política de quem está governando. Mas essa antecipação dos royalties não seria exatamente para acalmar essa questão dos servidores? Para pagar pessoal. Mas ela não colocaria essa verba, como o Robson faria? Entenda, outra... tudo bem, mas dentro de um contexto. Ela está arranjando, antecipando dinheiro e diminuindo a receita que ela tem. O Estado vai perder algo em torno de 35 a 40 milhões de receita por mês, porque ela já pega o Arena das Dunas e bota para pagar com FPE. Pega agora a antecipação de royalties para pagar para a FPE. Eu sou a favor que ela faça antecipação de royalties, mas isso não é programa de governo para melhorar as finanças do Estado. Isso é temporário. As finanças do Estado elas são muito mais complexas. Por exemplo, nós temos 4 matrizes de despesas. Mas com as folhas em dia, ela não respira aliviada para colocar as finanças do Estado em dia? Thaís, nós temos um déficit estimado no final do ano de mais de R$1,5 bilhão. Isso é déficit, isso não é dívida que Robson deixou ou que outra gestão deixou. É déficit, é o quê? Não tem receita. Se antecipar, só vai diminuir a agonia. Nós temos as finanças do Rio Grande do Norte, elas são tratadas com dipirona, elas precisam ser tratadas com quimioterapia. Isso é um câncer que está nas finanças do Estado, colocado por anos e anos de apoderamento. Eu gostaria de fazer uma correção. É tratada com Tilenol C. O que ela falou aí, não é DC. É DC. Tilenol DC. É fraco assim. As pessoas querem uma solução temporária. E não é assim que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que construir. Olha, qualquer solução que venha a ser antipática e que precisa ser feita no Estado, e que todas elas eu elenquei quando eu mandei para a Assembleia Legislativa em março de 2017. Depois mandei em outubro de 2017, março e outubro de 2017. Não aquela que foi mandada no ano da eleição, aquela eu fui contra. Eu mandei 2.
Todas as duas saneavam. Você como governador em interino exercício ali, né? Sim, eu passei 5 dias, enviei na primeira vez e mandei depois na outra. Eu passei 25 dias úteis. O que tinha, assim, um resumo? Muitas, elas, tá até no celular, mas nós tratava a previdência, tratava a questão de readequar demissões. Os penduricários do Ricardo, acabava com os super salários, não tratava de demissões. Eu não existe super salário no Estado? Existe muito. Mas que vai resolver o caos do Estado? Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos algo em torno de mais de 2.000 servidores ganhando mais que o teto, ou perto do teto. Eu ia colocar o salário do governador como teto do servidor público. É o salário do governador que vai acabar com o super salário. Agora, o governador Fábio, ganha 21 mil reais, então não é reduzir o salário de quem ganha 30, não. É não deixar ele crescer, porque agora já vai crescer. Com o aumento do Supremo, com o aumento do STJ, aqui vai crescer, sabe por quê? Porque ninguém fez nada. Não fez para acabar os super salários, não fez para bloquear o crescimento do super salário, não fez para acabar os penduricários. Nós temos penduricário do menor servidor ao maior servidor. Agora, o servidor da Fundasa, que ganha R$ 1.500 de salário básico, que é um SG, eu acho que deveria ganhar muito mais, mas se todos ganhassem, o SG do ITEP não ganha isso, da educação não ganha isso. Ele ganha R$ 9.500, R$ 8.000 de penduricário. Isso está certo, Juliana? Um médico com salário final de carreira com R$ 9.000. Então, isso não é justo com os servidores. Agora, não é justo com a sociedade que paga o preço. Fábio, você está falando aí em super salários, que cortaria super salários, mas o que a população tem em mente é que tem que se cortar cargos comissionados. Cargo comissionado é 0,7 da folha. Não altera em nada. Esse cargo comissionado é discurso político para quem quer continuar numa bolha de não discutir a realidade. O Rio Grande do Norte vive, sim, uma realidade cruel, e que seu problema hoje é ser a folha de servidores. Então, para a população, para o nosso ouvinte, você explique melhor que essa coisa do cargo comissionado. Penduricário do Rio Grande do Norte somam 148 milhões. E não são a folha de comissionado soma 2 milhões de reais. Os penduricários é o seguinte... Os penduricários são o quê? São esses planos que o cara... Não. O plano é justo, o salário é justo. Aí o cara tem decisão judicial, gratificação incorporada, decisão de... insalubridade. É tanta coisa. Mas isso aí não seria direito adquirido? Como fazer a pessoa perder isso? Não quero que ninguém perca nada. Eu quero criar uma nova regra em não que... permita que novos continuem tendo. Os agentes penitenciários já são assim, o ITEP é assim, a Polícia Militar é quase toda assim, a Procuradoria do Estado é assim. O que causa com isso é o seguinte: quem está me ouvindo e que diz, pô, vou perder meu penduricário. Meu amigo, você vai perder. Se o Estado continuar do jeito que está, nós não estamos no pior momento. O Estado vai ficar no pior momento. E isso é assim, é uma coisa que foi contra toda a história política de quem governa o governo atual. Eu não quero vender ilusões. O Estado não tem solução com essas contas de crescimento e receita. Por exemplo, essa medida que Fátima adotou, ela vai pagar a partir do governo dela? Qual foi a medida que o governo adotou? Botar o servidor para trabalhar até meio-dia? Isso é estimular a falta de serviço para a população. Eu estou me referindo, ela deixou de lado a folha atrasada de Robson, vai negociar para frente, começou a pagar o dela, porque ela acha que pagando o dela agora vai continuar pagando o dela. Isso é ilegal. A governadora está ferindo a ordem cronológica que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda e que a Resolução 32 de 2016 do TCE e as outras de 2017 e 2018 dizem que tem que seguir a ordem prioritária, com exceção de alguns casos. Mas, por exemplo, calamidade pública, ela autoriza a governadora a fazer o pagamento fora da ordem cronológica, mas não autoriza ela pagar uma folha de janeiro e deixar a folha de dezembro de 2017, que só são 20 milhões, sem pagar não. O governo tem um caixa aí de mais de 400 milhões no mês de janeiro, porque não pagou nada de dezembro. Mas o governo não decretou calamidade financeira? Não estaria nesse jogo aí, não? Não, Thaís, porque a calamidade permite que ela possa fazer a readequação, o uso de fundos que não poderia, deixar de fazer licitação. Mas se ela paga uma folha, ela tem que seguir a ordem cronológica. Quebrar a ordem cronológica é quebrar a prioridade. Então eu acho que ela deveria fazer o seguinte: descer do palanque esse discurso, porque o medo dela é atrasar a folha dela. É o que eu estou vendo. Então lá na frente o que vai acontecer é que ela, se continuar com o déficit que tem, vai atrasar. Hoje eu falei pela manhã com o secretário nacional de Previdência Social, o ex-deputado Rogério Marinho. Rogério tem boas notícias para o Rio Grande do Norte e para os outros estados, que na reforma da Previdência vai ter capitalização para os estados que estão com fundo previdenciário deficitário. Mas o Estado não pode esperar por isso. O Estado não pode, o Estado tem que antecipar royalties, eu acredito, mas não é só antecipar royalties, Thaisa. Sem antecipar royalties, sem mexer na ferida que está causando a falta da cura, não vai ter solução. Então, assim,
eu tenho a maior boa vontade, acho que o Rio Grande do Norte, como cidadão, merece sim que saia desse marasmo, mas eu não acredito que essas medidas que estão sendo propostas, como o cara trabalhar até meio-dia, isso é medida para a sociedade, isso é para diminuir, aumentar exatamente a falta de serviço à população. Agora, a junta comercial, por exemplo, eu tenho uma empresa, fui tentar fazer um serviço na junta comercial, deu 1h da tarde, todo mundo foi embora. Deixa eu só interromper aqui um minutinho, porque está acontecendo a maior confusão no Senado. Estava assistindo. A senadora Cátia Abreu está tentando impedir a continuidade dos trabalhos. Foi decidido aí por 50 votos que a votação seria aberta. E está uma maior confusão lá, inclusive pedindo aí a Polícia Legislativa, estão ameaçando irem para o STF. Parece que vai ter dificuldade para votar hoje essa presidência do Senado. Eu estava assistindo há pouco. Agora, Fábio Dantas, você tentou ser candidato a governador, não viabilizou a candidatura. Ficou mágoa de alguém porque por você não ter conseguido viabilizar essa candidatura? Olha, a mágoa ficou de mim mesmo, porque eu queria ter contribuído com o Rio Grande do Norte no debate democrático. Não que eu fosse ser prepotente, eu era o vice de um governo que não estava dando certo. As pessoas, claro, que olhavam para mim e metralhavam pelo que estava acontecendo na questão do Estado. Mas eu sabia do que eu podia contribuir no processo democrático. Eu acho que quanto mais a pluralidade de candidaturas, ela é importante para o processo democrático. Breno deu sim uma boa dimensão. Eu votei em Breno no primeiro turno, acho que foi um candidato que tinha sim a capacidade de ser um bom gestor. Teve uma grande votação, mas... No segundo turno você votou em quem? No segundo turno eu não participei do processo eleitoral, parte do nosso eleitorado votou em fato, o meu voto pessoal foi no ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Agora, Fábio Dantas, você acha que errou em algum momento? Porque a gente sempre conheceu o Fábio Dantas e muita gente admira você por ser um excelente articulador. Quando se fala em articulação na Assembleia Legislativa, em números de votos, de partido, a gente lembra do seu nome, porque você realmente é uma pessoa que é um mestre nisso. Só falta o voto, né, Ju? Só falta o voto. Olha, quem não lembra se é a Juliana que fala essas coisas. Eu não quero mais nem contar essa história, porque... Faz anos que Juliana disse que Fábio Dantas não tinha voto. Pronto. Mas você acha que errou em algum momento ali, não conseguiu viabilizar a sua candidatura? Ou em que momento você acha que pode ter errado? Acertos sempre acontecem. Eu acho que eu errei quando eu disse, quando eu rompi com o governo, que eu disse que era candidato. Eu acho que não precisava ter dito que era candidato. Meio que você virou o primeiro alvo da história. Isso antecipou o processo? Eu acho que eu podia ter saído, porque eu não queria que o governo terminasse como terminou. Eu acreditava que o Robson fez uma boa escolha no seu secretariado. Acho que as falhas foram a mesma que está acontecendo agora, na questão de querer ser um governo que quer agradar a todos. Eu não acredito nisso. Acredito que o governo tem que ter cara, lado e jeito para fazer. Não se governa querendo ser um governo bonzinho. O governo tem que ser bom para a sociedade, bom para os servidores e bom para os empresários e para todos. E o que você faria se você fosse o governador, essa coisa não ser todas as medidas que eu mandei para a Assembleia. Diga mais drástica aí. Não, todas elas. Vou dar um exemplo para você. A começar das secretarias. Primeiro, todas as secretarias do Estado, elas têm comissões de controle interno, por exemplo. São boas, são importantes, o servidor recebe uma gratificação. Eu centralizaria todos num só. Sabe por quê? Eu queria ao lado do meu gabinete todas as funções sendo desempenhadas rapidamente. E eu não queria 10, 20, 30 comissões de controle interno, não. Para que 20 ou 30 secretarias? Secretarias todas unidas num lugar só. A secretaria tem que estar tudo num canto, o governador tem que estar no centro dela e não precisa de 20, 30 secretários. Uma secretária para cada secretário, não. Uma secretária para vários secretários. União de secretarias, decisão do governador, gestão da fonte 160 dentro da governadoria, que é a fonte 60? A fonte, por exemplo, da Secretaria de Saúde, separada do governo. O governo às vezes tem que mandar mais dinheiro para a saúde ou menos dinheiro, sem saber o que está se passando na saúde. O governo não tem controle da Secretaria de Saúde, não tem controle da educação. O governo tem que saber cada ponto de cada coisa que é feita, dentro de uma delegacia, lá em Venha Ver, até o próprio governo. Então eu acredito em gestão, em responsabilidade fiscal sustentável. Por exemplo, a gente está vendo aí na segurança pública, ontem a gente entrevistou o comandante Alarico, já uma redução no verão, que é uma época complicada, as pessoas bebem e tudo mais, né? Ficam meio descontroladas, desequilibradas, e teve uma redução aí de homicídios de 38%.
Você acha que isso já é gestão? Não, isso aí é o secretariado da Segurança Pública que a governadora escolheu, é um bom secretariado. Então, a Larico é muito bom, o Coronel Araújo é muito bom, o que o governo Robson também reduziu no primeiro mês. Sempre no começo do governo parece que a bandidagem se esconde, a esperar como é que vai ser o governo. Dá uma chance. E a hora que o governo tem de tomar conta. Mas naquele governo anterior, não tinha os presídios como hoje tem. Então, parte do crime que vem dos presídios não tem. Então, assim, nesse ponto da Secretaria de Segurança, eu acho que o governo acertou, como no final do governo Robson também já tem acertado com Sheila. Sheila deixou aí mais de 80 milhões para o atual governo, através de um trabalho que ela fez. Mauro Albuquerque. O Mauro foi fantástico na penitenciária, e agora tem o substituto, que é uma pessoa que também trabalhava com ele, que eu acredito que pode dar um andamento a isso aí, mas eu acho que hoje a segurança tem uma capacidade de capilaridade de segurar o início da gestão, mas só vai continuar bem se tiver responsabilidade fiscal sustentável. O que é isso? Conseguir ter recursos para que o Coronel Araújo não enlouqueça lá atrás de dinheiro para pagar diária de servidor. Agora a gente está acabando, o programa da gente está acabando, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, que o sonho de Fábio Dantas nunca foi ser deputado, ser prefeito, ser governador, ser vice-governador, mas sim ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tem aí alguma vaga em vista e você está em campanha? Como é que está isso? Não, isso não existe. Alguém Né? morreu. Eu digo que abrir uma vaga e se conversa, mas não tem vaga, né? Então eu quero, nesse momento, até discussões menores, fazer parte disso. Agora eu quero colaborar como cidadão, não com fórum de A, B ou C, mas sim junto com a sociedade. Eu acho que é assim que se constrói uma oposição, ou uma situação, ou uma neutralidade. Posso dizer o que eu acho? Pode. Fábio Dantas, candidato ao governo em 2022 pelo Solidariedade. E ele vai construir não houve essa isso. combinação com Solidariedade. Solidariedade tem nomes muito importantes. Juliana está querendo se redimir. Juliana está lançando. Sou Juliana eu se dizendo, redimindo não é com você. Futuro a Deus pertence. Eu quero colaborar com o Rio Grande do Norte, colaborar com o partido, para que a gente possa fazer seminários no Rio Grande do Norte, discutir o problema do Rio Grande do Norte com a cabeça erguida, sem medo de vender sonhos, sem mentir à sociedade. Eu acho que o deputado Kelps, o deputado Alisson, a deputada Cristiane vão fazer um grande mandato na Assembleia Legislativa, vão colaborar com o Rio Grande do Norte. E eu tenho certeza que nenhum deles vai votar contra os interesses do nosso povo. Não é contra o interesse de quem vai para a Assembleia quebrar, não. É interesse a favor do povo. Porque quem quebra a sociedade, muitas vezes, quem grita mais é quem mais prejudica. Obrigado, Fábio Dantas, por mais uma entrevista aqui no Jornal da Noite. Eu que agradeço. E lá atrás, Juliana Selle disse que você não tinha votos, hoje ela está lançando seu nome como candidato já a governador. Ela já acha que daqui a você tem 4 Pode anos. ser que aí eu Simbora. consiga ter algum voto. Vamos embora, a gente Mas volta eu tenho amanhã. 819 mil votos para vice-governador. Então Olha aí, já pode, né? mas não A votaram gente, em mim, votaram em Robson. a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, tempo esgotado. Diga tchau, Thaisa. E acesse thaisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela entrevista, Fábio Dantas, mais uma vez. Diga tchau, Juliana. É Eu digo segunda-feira. se eu quiser. Diga. Adeus. Ok, tchau, gente. Elas não querem o programa estourando e elas não